Sim, olha, essa coisa que você falou com relação à escola e ressignificação, né, dessa leitura mítica, assim, né, num sentido, né, de um sacerdócio de desenvolvimento, eu sempre coloco essa coisa de uma, assim, para fazer uma analogia muito fácil, com esse logos unutrino heraclitiano e o logos da teosofia, que toda experiência, inclusive a experiência escolar, ela tem uma dimensão primeiro manifestatória, prática, né, que é a dimensão do corpo, né, da civilização como uma resposta inteligente as necessidades, né, de moldar o meio ambiente para a sobrevivência, para a alimentação, para a criação do lar, né, de se organizar um grupo, né, para defender o grupo, né, contra invasores. Então, a nossa vida ela já começa, assim, dentro da nossa biografia, com uma dimensão de uma atividade inteligente, ou seja, envolvendo a inteligência para questionar e resolver problemas de natureza prática, de natureza, né, de sobrevivência, de corpo, de cuidado com o corpo, com a sua família, se manter um corpo de conhecimento práticos, ou seja, técnicas, artesanatos, né, de como plantar e colher, caçar e colher, tudo isso faz parte do universo da educação, no seu sentido mais elementar, que é uma educação para a vida. Né? Até os animais ensinam para os seus filhos. Né? Os filhos veem o pai caçando, né? A mãe cuidando e tudo mais. Então, esse é o aprendizado pelo convívio direto, que seria o aspecto do terceiro logos, atividade inteligente, que é o lado da personalidade do corpo. Aí você tem uma segunda dimensão, que é uma dimensão de interioridade, que aí você tem o sentido do educere, de tirar de dentro para fora, de eduzir valores da alma, de caráter, uma interioridade, uma apreciação da vida, do ponto de vista de uma vida interior, que é a vida da alma, do si mesmo, do eu que está em formação, para e passo com o eu empírico, que é o eu do corpo, o eu que está fazendo e agindo em sociedade. Que o eu que reflete, que sente, que cultiva a si mesmo, que busca, né, conhecer os mistérios da vida. Né? Os gregos sempre eles valorizaram uma escala de virtudes, ou seja, de vires, de valores, de potências ou de energias, que a gente pode colocar, por exemplo, dentro da escala, né, dos 7 chakras, né? São as energias, as dimensões da vida, né? Que elas têm uma dimensão externa de manifestação corpórea e uma dimensão interna de valores, de consciência, né? De uma apreciação como se fosse uma abstração ou um sumo da experiência com uma vida interna, que é o segundo logos, o terceiro logos, uma vida externa, né, a partir da personalidade, e o primeiro logos, né, com uma potência pura, né, de uma vontade, uma abstração de liberdade, que esse vazio do toros, né, como eixo de autorreferência, lançando o próprio sistema dentro do mistério, que ir além de si mesmo, de todas as possibilidades. Então, a questão da experiência escolar, vista dentro dessa totalidade logóica, ela tem uma dimensão mistérica, uma dimensão iniciática de deificação, de transcendência, ela tem uma dimensão sacerdotal, que é aquela questão do cultivo da alma, dos valores, o caminho do sacerdote e do guerreiro, e uma dimensão científica filosófica, que é do terceiro logos, que é o uso da inteligência concreta e abstrata na resolução, né, dos assuntos práticos, né, que é a dimensão do fazer, uma dimensão do viver, do primeiro aspecto, e a dimensão do ser. Então, essa ontologia, né, tríplice, ela está presente na nossa estrutura no universo, em todas as nossas atividades, evidentemente que vai estar refletido também na educação. A própria linguagem você vê dessa forma. Né? Então, a linguagem nós compreendemos assim como uma forma mais direta de uma denotação, né, de atribuição, né, de significados para resolução de instruções, para faça isso, pega o copo, ela denota. Mas agora a linguagem ela tem uma dimensão de interioridade também, de hermenêutica, de um significado, que é o interlegere, o que está sendo dito entre as linhas. Né? Então, quando a gente lê um poema, por exemplo, um poema ele não está... ele pode usar uma experiência do fazer, mas ele é uma transparência que ocorre no nosso interior quando nós lemos um poema em cima de um simples fazer, né? Carregar um cântaro, né? Olhar o sol, as estrelas. Né? Tem esse lado do físico, mas o poema está tornando aquela experiência por uma transparência, uma dimensão de uma luminosidade de alma, de um entendimento, né, interior, que está tornando aquela concretude, né, do fazer, né, além de si mesma, está relacionando, né, o fazer com uma constelação de valores sutis, a nossa família de alma, né, vamos falar assim. O religare, sim, que é a dimensão religiosa, e tem, ao mesmo tempo, uma dimensão mistérica também, uma dimensão mântrica, uma coisa de liberdade. Do religar? Não, porque o religar em si mesmo é religar sim, a coisa da sua essência. Né? Sim, é assim, vamos falar, a essência em si, a essência ela não existe, a essência existe, é o sistir, é o puro verbo. É como aquela vibração e radiação que não conhece limites, total liberdade e não está impedida por nada.
Aí você tem uma dimensão do segundo logos que não é o sistir, é o insistir, uma reverberação de interiorização. E a dimensão externa, o terceiro logos, é o existere, a expressão na forma, na manifestação. Então, esses três movimentos estão acontecendo o tempo todo, né? O sistir, o insistir e o existir. Ou seja, eu tenho a expressão na linguagem, a impressão na consciência e a pressão, que não é nem dentro e nem fora. Geralmente nós confundimos, né, assim, o ser com ente, que é uma confusão clássica, né? O ser não existe, o ser existe, né? O existir está ligado ao ente, né? Existir é sempre em relação a algo, né? Então, eu existo. Para eu emergir como uma entidade, eu sempre vou emergir num espaço que me contém e eu vou emergir em meio a outros existentes e circunstantes, né? Então, a existência ela sempre ocorre de uma forma coletiva, né? Em relação com outras manifestações também, né? E o sistir já é uma instância, né, que transcende tanto o expressar como com essa dimensão de interioridade, que a exterioridade me dá com uma leitura de consciência, que é aquela subjetividade profunda que torna transparente a minha subjetividade empírica e prática. E essa questão do ser, ela nunca vai ser resolvida pela filosofia, no sentido de que o ser não é uma coisa que nós podemos capturar, sintetizar, analisar e dar por encerrado, né? O ser sempre vai ser uma abertura para um mistério, é ser mais, ser além de si mesmo, né? Então, você pega, por exemplo, no Sutra do Diamante, né? O Tadhyata Gate, Gate Paragate, Prasam Gate, Bodhisvaha, né? Que é o discurso final do Buda, né? Que é essa coisa da manifestação do ser, ir além do além, ir além. Então, é uma coisa que não dá para se falar, né? Como eu fui iniciado numa mandala, né, do Arika, né, que é o sistema do Metatelos, né, no mandala vermelho de Telesmata, né? A percepção inata de claridade em vazio absoluto, né? Então, a percepção inata, que está ligado ao terceiro logos, são aquelas divindades iradas. Você já viu nos Tankas, né? Aquelas divindades pretas cuspindo fogo, aquele olho todo arregalado assim, né? O que é isso daqui? É a nossa consciência profunda. E por que ela está irradiando assim uma coisa de ódio, uma energia? Porque na consciência profunda nada cola. Ou seja, você não pode jogar uma meleca e pregar na consciência. Porque se uma meleca cair no nosso campo, isso é karma. Eu estou com uma meleca aqui, né? Então, essa percepção irada, ela irradia e queima todos os karmas. Não tem nenhuma experiência que vai gerar uma mácula kármica nessa percepção inata da consciência profunda. Aí você tem uma outra face, que é a face serena, que é a face de claridade, que é essa do aspecto do segundo logos, que é a sabedoria do espelho. É profunda serenidade. O espelho, ele nada é em si, né, e, ao mesmo tempo, reflete todas as formas. Aquela contemplação absoluta que não toma posição nenhuma e, ao mesmo tempo, não está ausente de qualquer tipo de experiência. Isso faz parte da nossa natureza profunda, né? E o vazio absoluto é aquela face em êxtase. O êxtase é a experiência em tempo direto de sempre transcender. Vai além, mais e mais. Assim, um vulcão, assim. Quando eu tive aquela experiência, né, com ayahuasca, eu, assim, direto. Onde que está essa experiência? No centro da Terra. É uma loucura, assim, que é realmente a deusa Gaia, assim, é inacreditável. Uma explosão, assim, uma criação, assim, uma energia girando, é uma coisa de louco, não dá para explicar o que é isso. É mergulhar num vulcão, e é lindo, porque está criando, assim, essa potência está no centro da nossa Terra. Como você enxerga a escola? Você acha que ela tem um papel específico relacionado a um dos logos? Sempre trinitário, sempre. Todas as experiências que nós temos, né, na vida, necessariamente, elas são de natureza trinitária. A nossa própria Constituição é assim, então nós vamos ver. Nós temos, na nossa geometria corporal, o eixo do fazer, que é o eixo central. Eu vou lá, eu faço, quer dizer, eu estou daqui me projetando para cá. Só que, para eu fazer nesse sentido horizontal, eu tenho uma experiência passada, os fazeres que eu já fiz para trás, né? As experiências que eu estou sempre projetando. Então, esse é o eixo empírico, de caminhar sempre. Mas eu tenho o que eu caminhei já, né, que é a minha experiência passada. Então, esse eixo do fazer. Aí eu tenho o eixo da relação, que é o eixo do viver.
Eu tenho aqui do coração, né, que é uma expansão que eu estou te trazendo, né, para uma relação, e aqui eu estou expressando, eu estou servindo, eu estou criando, né, que é essa dimensão da alma. Né? A alma está sempre, ei, vem aqui, vem, vamos assim. E, ao mesmo tempo, com a experiência, olha, estou dando, assim, estou servindo. Né? E você tem a dimensão vertical, que é do ser. Né? Vai dentro do centro da Terra, aquela explosão de Gaia divina, até o infinito. Tá? Vai indo, acho que é com toros infinito. Então, a nossa estrutura, né, ontológica, ela está refletida na nossa geometria corporal. Isso você pega, né, o Fritjof Schuon, acho que aquele livro lá, Unidade Profunda de Todas as Religiões, né, Unidade Transcendente, alguma coisa assim, ele tá dando essas informações, essas geometrias, né, do cubo da tradição. Né. Então, todas as nossas experiências de vida, geralmente o que nós temos mais foco é na dimensão do fazer, a coisa prática, como a sensação, a experiência. Né. Sensação, experiência, comunicação, linguagem, entendimento, tudo isso são sinônimos de dimensões práticas da manifestação. E, ao mesmo tempo, todas as experiências, ela tem uma dimensão interna de impressão. A impressão, assim, são as qualidades. Né? Por exemplo, nossa, esse cara está falando muito rápido, está muito forte, assim, a gente sente alguma coisa. Né? Essa já é uma dimensão de interioridade da experiência. Você está analisando, né, assim, a qualidade do que está acontecendo. Né? Pô, esse ambiente está legal. Ixi, está muito pesado aqui, vou sair. Essa é uma dimensão interna. E essa dimensão ontológica, né, do puro ser, a gente não consegue colocar como se fosse uma relação, porque o puro ser, ele não está nem a favor nem contra, né, assim, né, não está numa relação de uma resultante de alguma experiência, porque as experiências que a gente tem na questão que a gente pode fazer ou não fazer, ou se relacionar ou não se relacionar. Agora, você não tem como não ser. Né? O ser sempre é. A gente tem o não ser assim como um postulado arquetípico. Né? Então, vamos falar, o ser, né, encarnado, né, no centro do planeta, ele está se negando, né, ao mesmo tempo, para criar todas as possibilidades. Né? Porque a afirmação absoluta do ser é como o despertar do Shiva. O que acontece quando o Shiva abre os olhos? O universo desaparece. Porque começa aquela dança de libertação, né? Começa a bater os damburas lá. Né? O universo estoura, porque é muita potência. Né? Quer dizer, os átomos estão funcionando, né? Porque o Dr. Shiva não deu. Se fizer isso, o mundo desaparece. Né? Aí o Shiva fica quietinho, aí o Brahma, né, e o Vishnu, né, fica sonhando, e o Brahma fica criando as coisas. Né? Então, e é legal, né, porque a gente tem assim, né, a gente tem uma analogia com uma partitura musical, você coloca o som como primeiro logos, as cores, né, como segundo logo, e as formas, as geometrias como terceiro logo, sempre. Né? Então, sim. Agora, sim, isso daí que fica, evidentemente, como um paradigma, como um convite para nós avaliarmos se isso é assim ou não, porque a palavra final é sempre a experiência comprovada. Né? Evidentemente, tudo que a gente fala é sempre de uma natureza postulatória ou hipotética, é um convite para um experimento. Né? Então, uma educação autêntica, ela nunca pode ser uma transmissão de conteúdos indiscutíveis. É sempre um convite para que certos experimentos sejam realizados num certo horizonte de possibilidades que o professor está trazendo, uma janela que está abrindo, para as crianças explorarem aquela dimensão, aquele jardim da existência. Né? Ela vai trazer as informações, vamos trabalhar em grupos e vamos construir a partir das experiências que os grupos trouxeram. Né? Um convite, uma hipótese. E isso de uma forma assim, né, direta. A coisa mais linda que a criança tem é aprender fazendo as coisas, né? Convivendo. Né? E é um processo super natural. E não uma coisa assim de se focar. Quando a gente tem uma estrutura de conteúdos, né, melhor do que uma estrutura de conteúdos, são âmbitos, né, que vão ser explorados, né, de acordo com o conteúdo que pode surgir, né, no momento. E quando a gente vai falar assim, qual que é o nosso conteúdo da vida? É a realidade absoluta, é todo o universo, todos os sistemas. A gente está aqui no Sol, né, aqui no braço de Órion da Via Láctea, né, uma estrela ainda anã, pequenininha, né, no planeta Terra, numa determinada fase de evolução e tal. Isso é num determinado nível de consciência. Se essa consciência já é ampliada, a gente tem outros conteúdos que podem enriquecer a nossa experiência terrestre nesse determinado momento. Né? É como a própria, por exemplo, experiência do tempo. Esse é um lado assim, importante para sair do empírico. Né? Nós estamos muito acostumados a esse tempo do Cronos, né? De ficar girando dia, noite, acorda, faz isso, vai para lá, vai para cá e volta, né? Não sei o que e tal. Né? Esse é o tempo do Cronos, o tempo do fazer. Qual que é o tempo do self, do si mesmo, o centro da mandala? É o centro do relógio. O centro do relógio ele não está girando que nem os ponteiros. Ele é o tempo palco, é o tempo da eterna duração. É aquela contemplação, né, pura do Eckhart Tolle, né, dessa consciência, nessa testemunha. Né. Tudo acontece, esse espelho, né, que está testemunhando tudo isso, e sempre igual a si mesmo.
que não está sendo afetado pelo karma das circunstâncias dos acontecimentos. Que esse é o tempo do Aion, a eterna duração. E nós temos o tempo também, o tempo monádico, o tempo, né, do primeiro logos, que é o tempo do Kairos, que é o Axis Mundi. É o eixo ontológico, esse eixo do nosso Toros, a partir do qual todas as nossas experiências do nosso universo orbitam. É a identidade profunda, né, do ser que se afirma, né, na transcendência absoluta e se nega na própria forma, né, nessa dimensão inferior, que é o ser não ser igual a si mesmo, nesse ponto de equilíbrio dinâmico do Toros, né? Então, assim, nos nossos momentos de vida, se a gente tem essa claridade de uma consciência profunda, nós vamos ver essa questão da contemplatividade. Existe algo entre aspas, né, essa própria consciência pura, que contempla todas as experiências e tudo o que está acontecendo. E tem a nossa personalidade empírica, o eu empírico, que está agindo, fazendo de acordo com todos esses impulsos que são as manifestações que nós estamos nos relacionando agora nesse campo, né? Então você vê que ao mesmo tempo nós temos uma dimensão de partícula, de foco que o nosso corpo nos dá para o fazer, e a dimensão de campo, que é esse tempo xamânico, né? E o campo está sempre presente, né, ao mesmo tempo. Que é aquela dualidade da partícula e da onda da física quântica, né? Agora, evidentemente, para que isso fique claro, é necessário experiências, né, diretas, né, dessas dimensões de consciência, porque isso não são teorias apenas. Isso vão ser comprovados pelas vivências diretas, né? Essa pura contemplatividade, essa eterna duração. Isso não é um palavrório bonito para escrever livros, né? Isso são níveis de ser, de experiência. Não é apenas uma premissa filosófica, né? Com certeza não. E, ao mesmo tempo, essas dimensões elas são necessárias para que o nosso eu psicológico, o nosso eu empírico, se torne transparente perante esse olho dessa consciência contemplativa, para perceber esses padrões mentais de limitação, de reatividade kármica, de hesitações, de medo, de uma relação, né, de manipulação que acontece, por exemplo, numa interação social de interesses, né, de dinheiro, alguma coisa esquisita, né? Porque nas interações os jogos acontecem o tempo todo, né? Que a pessoa tem a dimensão personal, oi, tudo bem, e tem um lado, seu desgraçado, eu vou te matar, né? Só que se virar assim, vai ser expulso da festa. É o teatro, né? Então, e ao mesmo tempo, né? Geralmente a persona, como a consciência está no nível da persona, ela nega a sombra em si. Não, imagina, eu sou filho de Deus, né? Só enxerga em todo mundo, né? Então todo mundo, ai, deixa eu ver, né? Todo mundo é juiz, olha o que ele está fazendo, né? Por que eu estou olhando? Porque eu estou negando em mim mesmo, o outro chama atenção, que é o mecanismo de persona e sombra, né? Quando a persona e a sombra estão integradas, né, nesse reconhecimento, né, aí você tem o processo da individuação, da mandala de totalidade do self, né? Que a gente vai ver que o outro, né, esse aspecto que eu estou vendo no outro sou eu mesmo, né? A gente, conhecimento toroidal. Ah, saquei, né? Aí mesmo que o outro está fazendo as coisas, eu estou relaxado, né? Porque não tenho karma com isso, né? A gente só reage quando a gente gostaria de fazer o que o outro está fazendo e a nossa crença não pode, né? Sim. Metodologias, né? Critérios. E tem esse rigor, né? Você tem... Só deixa eu... É que você falou do Kubo, eu sou muito fã de Tarkovsky, mas eu não lembro desse filme, eu não sei se é do Tarkovsky. Eu posso ter enganado com relação ao Tarkovsky. Depois a gente entra... Tem um filme realmente que chamou Kubo, mas ele é um filme canadense. Precisa entrar no Google e ver filme Cubo, né? Alguma coisa surreal. Eu fiquei matando porque, tipo, eu terminei todos os Tarkovsky e falou Kubo, e eu falei... O Tarkovsky é muito doido, né? Assim, né? Não, eu acho que... Não, realmente não é. Eu acho que é esse diretor canadense. São 4 filmes. São quatro filmes. Tipo, um filme que tem Todos esses filmes dentro de um hipercubo, né, na verdade, né? Porque quando ele sai de um cubo, ele entra num outro cubo, né? Esse cubo ele está sempre se desdobrando, né? O pessoal não consegue sair e vai gerando experiências de outras. São várias pessoas, exatamente. Então é desse canadense. Sim. Ai, que susto. Fica não é um pesadelo. É bacana, né, esse seu lado assim, não, Tarkovsky. Pode falar, porque eu... Não, eu me lembro de uma coisa assim, tem um filme do Tarkovsky que tem uma coisa assim do copo da água, né, que o cara, se você tomar um copo de água assim, tá tudo lá, né, está totalmente presente, né, ele vai chegando pelo minimalismo, né, contemplativo. Não, isso realmente é verdade. Eu me lembro, essa coisa da contemplatividade assim somatizada, eu fiz um treino em classificação, sistemas hipergnósticos, aí teve um período de 72 horas de deserto. É um isolamento sensorial. Durante todo esse tempo fica num quartinho com banheiro para tomar banho, mas tudo que nós fazemos é com movimentos extremamente lentos. Então, por exemplo, se eu vou comer uma uva, eu vou comer assim. Eu não vou ficar fazendo assim para...
Mas se entra num estado alterado de consciência, tem meditações para fazer também. O que acontece num determinado momento, o ser profundo, a consciência orgânica, ela começa a tomar consciência para esse ato de fazer o movimento, não apenas uma questão de sagrado. A maravilha que é tudo o que está acontecendo com o nosso corpo. É inacreditável o que acontece com essa experiência da incorporação dessa consciência somática. Que ela sai desse jogo do ego, do eu da cabeça, né? da batata. Então, quando a consciência está em essência funcionando no corpo, os movimentos do corpo é um bailado, assim, é uma coisa assim de derramar lágrimas, é uma coisa muito doida. Então, isso, assim. talvez metodologias que estimulassem esse tipo de experiência. E que já existem nas tradições. Assim, a gente não precisa ficar reinventando a roda. Todas as tradições de conhecimento objetivo, né, por exemplo, a tradição da yoga, artes marciais, ou pode fazer uma tradição, né, filosófica, contemplativa, com algum lado prático, antroposofia. A teosofia, infelizmente, carece, assim, né, ficou muito na questão conceitual, não dá para colocar o sistema Arika, no sistema de clarificação de consciência, o Zen budismo, né, ou o budismo tibetano, usam umas iniciações tântricas autênticas, não, essas iniciações aí de final de semana. Todas essas linhagens, elas, quando uma tradição contemplativa mística, assim, né, do coração, monástica, todas realmente elas produzem certas experiências que vão te dar um conhecimento corporificado. Então, o verdadeiro conhecimento, ele precisa ter a substância no próprio corpo. Assim, alguém que tem um conhecimento corporificado, ele não é um cara assim, vamos pensar nisso. Você percebe que é um macaquinho que está na cabeça, que o cara está todo cheio de problema, assim, é felicidade. Você vê que o corpo dele é um cacuete, né? O cara está cheio de problema, né? Problemas com a mulher. Isso, quer dizer, falta uma coerência, uma harmonia. Então, a corporificação ela tem que produzir uma coerência, uma harmonia, uma sintonia, uma naturalidade, uma elegância, uma economia, né? Discernimentos refinados. Quer dizer, tudo isso, né, se compõe, né, a partir do nosso corpo, na nossa saúde, nas nossas emoções, na nossa... Tudo ocupa o seu devido lugar. Então, aí, assim, um verdadeiro iniciado, um verdadeiro discípulo de alguma tradição, ele não sai aí comprando brigas com bandeiras, né, com pregarias. Isso é um desequilíbrio. Ele sabe, né, assim, aproveitar algum grupo, algum momento para juntar, criar alguma coisa, fazer alguma proposta e começa, né, realmente faz uma sementinha, faz um grupo aqui, mas por quê? Porque tem uma realização corporificada de uma tradição viva e tem uma realização consciente. Não é um teorizador diletante, né? Tem uma claridade para colocar os assuntos em pontos, uma objetividade e se criar alguma coisa, né? E esse formato de grupos, eles são importantes, né? Toda vez que você tem um grupo vivo, né, que dura durante vários anos, você vai ver que esse grupo ele vai ser alimentado por energias, até mestres, yogis que vão começar... eu tive um grupo de meditação em torno de uns 7 anos. Nós fazíamos reunião toda segunda-feira, nós fazíamos um ritual de clarificação de consciência, trabalhando com energias arcangélicas, o mandala do octágono, que é um mandala que dá até... Vamos fazer um desdobramento assim, similar com a Merkaba. Fazendo uma invocação, né, com todos os arcanjos, direções, com os arquétipos. É impressionante. E esse trabalho estava focado na clarificação do princípio da consciência de não efeito, que é aquele nível avançado antes da iluminação prístima, da realização da natureza de Buda, que qualquer experiência sutil, grosseira, kármica, com impulso, nada mais gera perturbações na consciência. E é difícil isso, porque as nossas perturbações, as nossas animosidades, são karmas nossos que são chamados... Vamos aproveitar essa situação para processar o karma, né? Então, é um nível de grande clarificação, porque quando chega num ponto de não efeito, a realização próxima espontânea é a consciência absoluta, que emerge naturalmente. Infelizmente, nós ficamos longe desse tipo de realização, não porque está lá no céu e tudo. Nós projetamos um idealismo, imaginamos que vai acontecer coisas com o nosso corpo. Não, vou começar a tremer, vou entrar num êxtase. Isso daí é um outro tipo de experiência, experiência alterada de consciência, experiência de pico, né? Isso daí não é uma iluminação radical de autorrealização de não-dualidade, né? Isso é um processo energético e tudo mais. Isso é um estado...
E são necessárias, não estou negando isso, essas experiências são necessárias também para te dar analogias com estados normais e de consciência. Mas essa natureza absoluta, né, esse estado natural, né, de Buda, nesse exato momento está presente aqui. Assim. Se não fosse a natureza absoluta, não haveria natureza relativa. Assim, nós podemos ficar relaxados, que nem lá no Caibalion, né, na mente do todo. Né? Nós estamos flutuando no infinito, né, tá tudo. Mas a gente não precisa se perder. Né? A gente tem uma terra ancorada, fazer umas coisas legais aqui tudo. E, ao mesmo tempo, a gente já funciona na nossa escala empírica, né, biográfica, né, com as nossas coisas, com esses diversos níveis de consciência harmonicamente, né, entrelaçados, se manifestando. Aí já sai desse eu da cabeça, né, esse eu, né, pessoal, se torna mais natural, né, sem fingimentos. Né. E essa coisa da corporificação da experiência, É fundamental. do conhecimento, isso aconteceu comigo. Integração centáurica. Eu diria que aconteceu, eu diria que iniciou esse processo de corporificação depois que eu fui embora de Alfenas com o professor Florianópolis. Sempre que recentemente eu te falei, eu comecei a sentir tudo muito com o corpo. Ele dialoga comigo o tempo todo e eu entendo as coisas com o corpo. Sim. E às vezes minha imunidade ela acende e eu sinto que eu estou em desequilíbrio em alguma coisa. Sim. É muito interessante. Sim. Muito interessante. E tá, o tempo todo está te dando informações vivas e totalmente necessárias para aquele momento. O nosso corpo, ele nunca está em ideologias. Quem está em ideologias é a nossa cabeça, em nossas emoções, né? Com os desequilíbrios, aquelas projeções. Né? O nosso corpo está sempre dentro de uma realidade objetiva. E se o conhecimento ele não consegue dialogar diretamente com a estrutura atômica do corpo, ele é um conhecimento isolado, Sim. né? Que ele tem uma funcionalidade muito, vamos dizer assim, efêmera. Sim. Né? Efêmera. E é interessante usando essa palavra átomo, né, assim, que dentro de uma definição, né, bem ocultista, né, que a Blavatsky fez da doutrina secreta, existe sem véu, né, tudo no universo são átomos. Né. Aí você tem um átomo, né, numa escala atômica, o homem é um átomo com toda essa estrutura, o sistema solar, o planeta é um átomo, exatamente. Né. São sistemas completos dentro de si. Sim. Que é uma integração fractal, né, uma holoarquia, né, e não apenas uma hierarquia. No livro Ken Wilber, né, Sex, Ecology e Spirituality, ele tem muito... Deixa eu ver onde que está esse livro aqui. Né? Essa posição das holoarquias, né, já nem falei aqui. Esse daqui eu não sei se tem em português, em castelhano, né? Esse é um dos livros. Esse é um dos livros mais importantes dele. Esse daqui, quando ele chegou na quarta fase dele. Caramba, eu já estava de cara com leituras isoladas de coisa. E o bacana, né, que eu tenho críticas assim, né, com relação ao Ken Wilber, principalmente na questão da política, né? Eu não entender, a visão dele é ingênua ainda, porque ele fica só naquela leitura, né, direita, esquerda, né, desses pontos, não vendo esse lado, vamos chamar conspiratórios, entre aspas, né, essa questão da Cabala, ignora. De repente, até por uma questão de uma comunidade acadêmica, né, para não entrar nesse pântano, mas é uma realidade quando você começa assim. Uma estratégia dele. Sim. E outro ponto com relação à ufologia também, porque a leitura que ele faz da ufologia é totalmente reducionista. Ele considera assim como se fosse uma projeção, né, mandálica, né, da psique, que o Jung tinha feito também, mas o Jung, ele postulou, mas não, ele postulou com uma dimensão interpretativa e não uma realidade final, né? Quando tem um avistamento. Sim, a gente vê um UFO não quer dizer que não existe uma realidade externa, uma nave, uns seres inteligentes. E não é apenas assim uma sinalização mandálica, uma vibração no tecido da Matrix para despertar, não. Esse é o discurso da Obiose com os mundos externos. Sim. Ela acha Reducionista. É uma coisa assim, um antropocentrismo totalmente ingênuo. Porque quando você realmente começa, não apenas a teorizar, mas você mergulha dentro da ufologia, experiências de campo com grupos e tudo, você vai ver da realidade, da universalidade da vida, das formas humanas, das civilizações extraterrestres, multidimensionais e tudo mais. Né? Isso daí é totalmente inegável pelo volume de evidências dos mais diversos tipos que tem. Né? A coisa mais ingênua a fazer é considerar tudo isso como se fosse uma mera crendice, que é uma preguiça mental muito grande. Né? É mais ou menos o que acontece na política. Sim.
E a política, quando a gente vai ver assim na sua natureza, a política é uma manifestação, né, de criação e ordenamento cósmico, né? A política é a própria manifestação do Logos, né? A regência da manifestação pelo estabelecimento de dimensões, hierarquias, cânones, missões, funções, possibilidades para tudo que existe e uma integração harmônica e funcional de todas essas possibilidades. É uma dança ordenada, compassada, com uma lógica, com um processo que amarra tudo. Que é uma verdadeira política, é o jogo da própria existência, né? Politizar não é você ter certas ideias na cabeça e querer infectar os outros, né? Isso é um estado de insanidade, né? Realmente. Um estado de desequilíbrio. Quando eu começo, não, você tem que fazer o que eu quero, né? Eu estou me projetando, né, em você, né? Estou querendo usar você como se você fosse a minha ferramenta para compensar meus desequilíbrios psicológicos, né? O papai vai ser a mamãe, né? É uma coisa assim infantil, né? Só que hipostasiada numa escala macro, né? Você vai fazer isso, vai fazer, né? Eu vou ficar mandando feito o reizinho, né? Que a criança, ela está sentada no pinico e dando ordem para todo mundo, né? Só que ela não limpa nem a própria bunda, né? É assim um narcisismo, né? Não, é muito grande essa questão, né? Não, a realidade é o jeito que eu vejo as coisas. O jeito que eu vejo as coisas é uma projeção totalmente subjetiva. Você lembra aquele texto lá dos 14 pilares de reconhecimento perfeito, né? Do Oscar Chiazzo, né? Que é um arremate bom que você pode depois aí colocar, né? Dos 14 reconhecimentos, né? Até chegar, né, no vazio total, né, que produz, né, o todo consciência, né? Que todas as experiências e percepções são todos conteúdos, né, que emergem, né, no grande campo da consciência. Enquanto a consciência acreditar que esses conteúdos são a realidade em si mesma, esses conteúdos, as experiências vão continuar gerando karma para a consciência, que vai ficar identificada com esses conteúdos e formas, pensamentos, no estado de sonho, gerando karmas, é como se fosse um sonho mesmo, né? E pesadelos, não sei o quê e tal. A consciência, ela não consegue sair, né, fora da caverna, da caixa craniana, para contemplar esse mecanismo, né, de autoalimentação. O problema em parcela. E não ter esse eu, não ter esse eu contemplativo, né? Assim, é ficar conversando consigo mesmo, é esse eu dentro da cabeça, né? É porque eu não sei o quê, porque eu pensei assim, que é um sonho. Porque a verdadeira contemplação é o silêncio que torna transparente todas as experiências, inclusive a experiência do pensamento. O pensamento, ele não é pensado por um eu. O pensamento é pensado num veículo, um campo mental, né? Não tem um eu. Tem uma estrutura de pensamento que ocorre. Ocorre, exatamente. Então, esse eu acaba sendo uma projeção da consciência e identificação. Quando vocês pegam lá A Voz do Silêncio da Blavatsky, né, quando fala, peregrino, quando você imagina que essa forma que você vê flutuando, saiba, peregrino, que a sua consciência ainda é vítima de Mara, da grande ilusão, né? Que a consciência, você olha eu, assim. Quando a gente começa a evitar a palavra eu e colocar a experiência direta, rapidinho a consciência começa a entrar nesses níveis, né, mais intensos de percepção objetiva. Isso é o primeiro capítulo do livro de Mirdá. O livro de Mirdá é maravilhoso, né? Às vezes eles começam a ver Uma disputa, né, de egos, né? quem fala mais de si, sabe? É muito engraçado. O Mirdá deixa lá para o finalzinho, né? Que o pessoal, Mirdá, vamos lá. E foi o Zamora, né, o Judas lá do grupo que quis fazer uma palhaçada, que achou que o Mirdá não ia falar nada, e o Mirdá fala que escolheu exatamente aquele momento e tudo mais. Né? É maravilhoso esse livro, né? Agora, esse lado, né, realmente de sair de si mesmo, né, despertar, evidentemente precisa de alguma referência, de um mapa, de alguma técnica, porque num estado comum assim, né, de percepção, como é retroalimentado, né, pelo coletivo em que a pessoa vive, dificilmente ela vai questionar a possibilidade da sua própria identidade ser mais um conteúdo sonhado para algum outro nível, sem esse conteúdo projetivo de um eu. Aí entra aquela questão que você falou na conversa comigo no inbox, no sentido de você assumir a tua ignorância. Sim. Você assume a tua ignorância porque para você se realocar na realidade concreta. Para que o que você sonha, aquilo que você gostaria que fosse, não sobreponha aquilo que é de fato e o teu diálogo seja um diálogo, como que chama quando você... Solilóquio. Você tem um solilóquio, é falar consigo mesmo, né? Você fala consigo mesmo. Fica um loop, né? Uma coisa na fechada. Não é fecundo, não gera. Sim.
uma coisa assim, toda modificação autêntica, necessariamente, ela vai tocar 2 pontos. O primeiro ponto é o paradigma geral de realidade de existência, e o segundo ponto fundamental, a noção de identidade. Não existe uma mudança profunda em que a noção de identidade e o paradigma de realidade não se alterem. Quando existe uma mudança sem essa alteração, é uma mudança horizontal, dentro de certa fase, mas não teve uma mudança vertical de um outro nível ontológico, um outro nível de ser. Então, para uma pessoa comum, é como se fosse um suicídio espiritual, psicológico, ela cogitar da possibilidade dela não ser um nada. Ai, pelo amor de Deus, sou filho de Deus. Ai, uma nuvem, uma mônada teosófica, né? Claustrofobia intelectual. Sim, né? Fica um desespero. Sim, como se a vacuidade cancelasse o existir, que não é verdade. A vacuidade é a matriz, né? Sim. Quem tem o suporte, né, de física avançada, matemática avançada, né, essa teoria de campo e tudo mais, esse perfeito equilíbrio, dessas assimetrias, né? Não sei se você viu aquele texto lá que eu coloquei lá nas quaternions, dos conjuntos números complexos, numéricos, octônions, essas geometrias. Evidentemente é um assunto extremamente complexo, né? Mas essa questão do espaço, da vacuidade, da não existência, é a maior afirmação possível de liberdade, né? Não ser nada em específico para ser tudo em geral. E, ao mesmo tempo, sim, eu posso ter arrogância e falar, não, se é conhecimento a ter passado, eu vou destruir porque não deu certo. Como que eu sei? Eu preciso estudar as histórias, os luminares, os acontecimentos. Se a gente vai pegar a história do nosso planeta, a história do nosso planeta tem bilhões de anos, né? Você viu o Forbidden Archaeology, do Michael Cremo, né? Quantas humanidades, né, já passaram no nosso planeta, atingiram um patamar de evolução tecnológica para fazer viagens estelares e forem para outros lugares, né? A nossa civilização é apenas mais um dos pulsos. Quantos outros grandes pulsos civilizatórios não tiveram que produziram um Gautama, um Buda, um Cristo, né? Uma tecnologia avançada, uma Merkabah, né, para se projetar para outras dimensões de realidade, uma imortalidade do corpo, aquela imortalidade que os mestres tibetanos fazem, né, do Rainbow Body, de desintegrar literalmente o corpo na hora de morrer e se converter em luz. Isso é uma tecnologia extremamente avançada. E nós temos exemplos à sobeja. E como um idiota pode chegar, não, vamos destruir tudo, né? Isso não é um projeto de evolução, né? Isso daí é um colapso total, né, de qualquer jogo, né? É como você pegar um jogo no meio e destruir todas as peças sem considerar nada e ir embora. É um suicídio em todos os níveis, total. E irracional. Assim, dentro da racionalidade, a racionalidade ela separa elementos que dentro daquele jogo não são úteis e deixa de fora. Mas vamos continuar com as coisas que estão vingando e desenvolver as coisas que estão indo bem. Não existe nada na vida que é 100% errado ou 100% certo. Qualquer situação que a gente vai analisar tem certos comportamentos, certos sistemas e crenças que a gente vai analisar, terapia cognitiva e tudo. Essas crenças não são boas. Mas isso não quer dizer que você precisa se suicidar, tomar um veneno, matar o corpo, pular da ponte, explodir uma bomba, né? Quer dizer, não é assim, né? Vamos analisar as coisas e ver de uma forma seletiva, racional, né? Porque esses impulsos, né, globalistas, eles não têm uma racionalidade, nem uma pseudo-racionalidade de um discurso, né, pós-modernista, fragmentário, de cunho nihilista. Porque essa questão do logos, né, vamos falar do logos assim dentro de uma visão, né, pós-moderna. O logos são simplesmente jogos de linguagem, jogos de superfícies, né, são disputas, né, de poder, né, em feudos, né, flutuando numa vacuidade, não naquele espaço mistérico, naquele ponto zero, né, o Ensof da Cabala, né? É um espaço com uma mera vacuidade, né? Como se fossem peidos aleatórios, nada é nada, então pode ser qualquer coisa, né? É que chega no ponto, né? A merda, o Cristo, o peido, tudo é igual a tudo. Quer dizer, chega num ponto, né? Não tem, tudo assim, as próprias que a gente vê, a nossa própria linguagem, tudo. A forma como a gente percebe já tem uma hierarquia, né, de valores e percepção. Né? Mas quando você chega nesse ponto, é tudo igual a tudo. Né? A arte pós-moderna. 99% da arte pós-moderna é pura, total. Né? E é um estado de profunda loucura. Sim, o animal está muito mais sintonizado com a realidade do que um pseudo-intelectual desse que só produz, literalmente, excrementos mentais. Não, nessa questão da arte pós-moderna.
99% da arte pós-moderna é pura pretensão, é construção de discursos a partir de impulsos e nada. Um cara vai lá, joga uma tinta e começa a falar da desconstrução do ser. É uma tinta jogada, cara. Você pode fazer essa leitura, mas você poderia fazer uma leitura como outra coisa. Assim, o seu trabalho em fazer nada, você pegou jogou. Isso é um gesto que o macaco faz, inclusive muito melhor, né? Pinturas que a gente vê, né? Um elefante pintando o elefante direitinho e tudo mais, com muito mais precisão. Né? Então, muita dessa questão, o Ken Wilber eu acho interessante nessa questão de uma abordagem de conhecimento integral dentro da arte. Né? Você tem aquele livro dele lá, o Olho do Espírito, né? Vale a pena, porque tem 2 capítulos que ele faz uma abordagem da arte integral. Porque a arte integral ela envolve, evidentemente, o artista, a intencionalidade do artista, os materiais que o artista usou, a intenção do artista, a cultura em que o artista vive, que também o lado consciente, o lado inconsciente do artista, e olhares possíveis, né, que tornam transparente o artista além da própria intenção. Então, tudo que nós fazemos na vida, como foi aquela conversa lá, né, no nosso começo, nós não somos apenas nós como eu empírico. Nós somos uma mandala de mistérios, universo, de conexões, de pontes, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, mas de uma forma funcional, não de uma forma caótica, assim, que tudo é igual a tudo, não. Tudo tem uma leitura, uma funcionalidade, uma dança, um compasso, um momento, e tudo, um valor e tudo. Né? E se você mexe nisso, a coisa desaba. Né? Você sai daquilo lá, né? Quer dizer, tem uma diversidade, mas uma integração maravilhosa, assim, de possibilidades, mas que tem os encaixes, os movimentos e tudo mais. Né? Sim, então essa coisa de perder escala de valores, você está destruindo a própria consciência. Né? A escolha é sempre feita de valores. Né? Eu vou comer isso, aquilo, isso daqui está estragado ou não, isso é grande, não sei o quê. Tudo que nós fazemos na vida, né, nós estamos fazendo escolha. Nosso próprio organismo faz, né? Às vezes você come uma coisa, vai lá e vomita. Né? Na hora, aquela coisa da mentação, né, da possibilidade. Serve para mim ou não serve? Se serve, vamos digerir. Se não serve, vomita na hora. E se a gente não faz isso, por exemplo, essas ideologias, a maior parte do que elas têm de ideias são venenos. A pessoa ingere venenos, a psique dela está toda frente ferrada. E acho que vocês devem ter vários exemplos de colegas seus. Né? O cara começou a estudar marxismo. Eu fiz parte assim, de grupos, né? Eu brinquei muito com o marxismo, né? Dialética, né? Mas eu percebi em pouco tempo que aquilo lá ser uma babaquice assim, reducionista, materialista, que tem modelos, né? Intelectuais, filosóficos, metafísicos, muito mais refinados. Né? Do ponto de vista da teoria política e econômica, o marxismo é uma contradição completa em termos. Né? Pega von Mises, nessa questão de economia, de feitura, de valor de produto. Não se sustenta de uma forma epistêmica nenhuma, mas é imposto a forro e tudo mais, assim como se fosse uma inquisição, né, para você controlar essa questão do poder na sua matéria.